No Resolvendo Questões de hoje, nós vamos falar sobre Lei 10.257, mais conhecida como Estatuto das Cidades. Essa é uma das legislações mais cobradas em provas de concursos, então vamos lá! Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E antes da gente começar a resolver as questões de Estatuto das Cidades, eu já vou pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição se ainda não for inscrito, tá ok? Então vamos começar a resolver as questões. Primeira questão, Banca VUNESP, ano de 2021. Segundo a Lei 10.257, para que se determine o parcelamento, a edificação ou utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, é necessário: A. Que o aproveitamento do terreno seja superior ao máximo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente. Não tem nada a ver isso. B. Que o proprietário seja notificado pelo Poder Executivo Estadual para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser publicada em jornal de grande circulação. Não também. Lei municipal específica para a área incluída no plano diretor, fixando as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. Muito bem, esse é o nosso gabarito, letra C. Mas vamos continuar. D. Prévia aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Não tem nada de prévia aplicação do imposto, tá ok? Primeiro você vai notificar a pessoa. Letra E. Prévia rejeição de projeto de licenciamento de obra apresentado pelo proprietário do terreno relativo à obrigação. Não, o nosso gabarito é a letra C. A lei municipal específica para a área incluída no plano diretor, fixando as condições e os prazos para implementação da referida obrigação. Questão número 2, Banca IDECAP, 2020. A Lei 10.257, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: a outorga onerosa permite o exercício do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico em áreas fixadas pelo plano diretor do município, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Essa daqui é correta, né? Verdadeiro. A outorga onerosa é um dos assuntos mais cobrados do Estatuto da Cidade, então você tem que estar com isso na ponta da língua, tá? Outorga onerosa, daí você grifa também essa palavrinha aqui, contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, tá ok? Segunda, o objetivo do IPTU progressivo no tempo é estimular proprietários a manter seus imóveis fechados ou subutilizados. É justamente o contrário, é desestimular essas pessoas de manterem os seus imóveis inutilizados, subutilizados, né? Então está errado. A concessão de uso especial para fins de moradia poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano a exercer em outro local o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente. Falso. E por que é falso? Porque isso daqui se refere à transferência do direito de construir e não à concessão de uso especial para fins de moradia. Por isso que a questão é falsa, tá ok? E a última, o direito de preempção confere ao poder público municipal preferência para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, exercido, por exemplo, para fins de execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. Ok, essa daqui está verdadeira. Olha, falou em direito de preempção, por favor, guarde na sua mente a palavra preferência. Preempção, preferência. Você nunca mais vai errar questão de prova sobre isso, tá? Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Gabarito, letra A, tá ok? Próxima questão. De acordo com o Estatuto da Cidade, o plano diretor é obrigatório para as cidades integrantes de regiões rurais com grandes extensões. Não. Com áreas isentas de interesse turístico, histórico ou cultural. Justamente o contrário. Não. Com áreas suscetíveis a deslizamentos de grande impacto. Correto. Esse é o nosso gabarito. Letra C. E a D com qualquer densidade populacional. Não.
Então é a letra C, o nosso gabarito. Próxima questão. Dentre os diversos institutos definidos no Estatuto da Cidade, está o direito de preempção. Olha ele aí mais uma vez. Assinale a alternativa que dispõe corretamente sobre este instituto. Então vamos lá. É um direito de superfície que abrange a faculdade de utilizar o solo, subsolo ou espaço aéreo relativo ao terreno na forma estabelecida no plano diretor, atendida à legislação urbanística. O próprio enunciado da questão já falou, né? Isso daqui é o direito de superfície, não o direito de preempção. B. É o direito que confere ao poder público municipal, olha aí a palavra-chave, preferência para a aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, nosso gabarito. Mas vamos para os próximos. C. Confere ao poder público a prerrogativa de fixar no plano diretor áreas nas quais poderá ser permitida a alteração de uso do solo mediante contrapartida ser prestada pelo beneficiário. Não, isso daqui é outorga onerosa do direito de construir. D. É o direito que confere ao município a prerrogativa de, decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo, sem o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública. Não, isso daí é o IPTU progressivo no tempo, né? E a letra E é o direito que confere ao município a prerrogativa de determinar o parcelamento, a edificação ou utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. Não, isso daqui é o parcelamento compulsório, né? Então, o nosso gabarito é mesmo a letra B. É o direito que confere ao poder público municipal preferência na aquisição de imóvel urbano, né? Vamos para a próxima questão. O Estatuto da Cidade estabelece que a elaboração de plano diretor é obrigatória para as cidades. Mais uma vez uma questão desse tipo. Essa é uma questão muito recorrente em provas, saber então quais cidades devem ou não ter o plano diretor, né? Letra A. Com mais de 15 mil habitantes? Não, é com mais de 20 mil habitantes. B. Integrantes de regiões de fronteira? Não. Integrantes de áreas de especial interesse comercial? Não, especial interesse turístico. Então o gabarito só pode ser a letra D, né? Vamos lá. Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Sim, esse é o nosso gabarito. Próxima questão. A Lei 10.257 trata de uso capião especial de imóvel urbano para aquele que possuir área ou edificação urbana por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. De acordo com essa lei, essa área ou edificação urbana pode ter até, essa daqui é uma questão dada de bandeja, né? Letra B é nosso gabarito, 250 metros quadrados. Próxima questão. A Lei 10.257 tem um capítulo específico que trata do plano diretor como um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, devendo ser aprovado por lei municipal. De acordo com essa lei, o plano diretor deverá ser revisto em pelo menos, essa é uma questão também muito recorrente em prova, e o prazo de revisão do plano de diretor é de 10 anos, então o nosso gabarito é a letra B. Próxima. O Estatuto da Cidade considera subutilizado para fins de aplicação do Instituto do Parcelamento, da Edificação ou da Utilização compulsórios o imóvel, situado em zona urbana, porém não utilizado para fins urbanos. Não, errado. Situado em zona urbana ou rural e não aproveitado economicamente para quaisquer finalidades. Não. Assim definido por decreto do Executivo Municipal ou ouvida a Comissão Municipal da Política Urbana. Também não. Cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo, definido em lei específica individualizada para tal imóvel. Individualizada não, está errado. E a letra E, cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente. É a letra da lei, né? Gabarito letra E. Próxima. A Lei 10.257 estabelece que o plano diretor dos municípios poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Esse instrumento é conhecido como
outorga onerosa do direito de construir. Letra C. Vamos lá. O Estatuto das Cidades define uma série de diretrizes gerais que devem nortear a política urbana. Nesse contexto, é incorreto afirmar que a lei garante o direito às cidades sustentáveis como diretriz primeira da política urbana. Correto. O direito da cidade sustentável engloba apenas o direito à terra urbana e ao saneamento ambiental. Quando você leu assim, apenas, já pode ficar de olho que essa é a questão errada. Mas vamos para as próximas, né? A ordenação e o controle do uso do solo são diretrizes para o desenvolvimento sustentável. Ok. A proteção, a preservação e a recuperação do meio ambiente natural e construído também são bases para o desenvolvimento sustentável. Muito bem. E a letra E, o direito à moradia, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos também dizem respeito à garantia de cidades sustentáveis. Ok, então o nosso gabarito, né, a única questão errada aqui é a letra B, né? O direito da cidade sustentável engloba apenas o direito à terra urbana e ao saneamento ambiental. Próxima questão. Sem prejuízo das medidas impostas pela legislação municipal para preservar a higiene pública, o Estatuto da Cidade prevê determinados instrumentos jurídicos de política urbana para coibir a retenção especulativa de terrenos vagos, com a finalidade de conferir efetividade ao princípio constitucional da função social da propriedade. Entre os referidos instrumentos jurídicos, como ele falou ali, não se inclui. Então aqui a gente tem que ver qual desses não é um instrumento jurídico, né? Então vamos lá. Letra A, imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo. E aí nós já temos o nosso gabarito, né? Porque isso daqui não é instrumento jurídico, e sim um instrumento tributário, né? Imposto, tributos. Mas vamos continuar. Letra B, servidão administrativa, ok, instrumento jurídico. Desapropriação com títulos da dívida pública, mais um instrumento jurídico. E parcelamento e edificação compulsórios, instrumentos jurídicos também. Então o único que não é um instrumento jurídico aqui é o IPTU, tá ok? Vamos para a próxima questão. Pelas definições estabelecidas no Estatuto das Cidades, o limite da área construída que o proprietário de um terreno poderá edificar, independentemente de pagamento de outorga do direito de construir, corresponde ao coeficiente de aproveitamento básico. Nosso gabarito é a letra B de bola. Próxima. Um terreno com 1.500 metros quadrados situa-se em zona de uso com coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,3, coeficiente de aproveitamento básico de 1 e coeficiente de aproveitamento máximo de 3. De acordo com as definições do Estatuto da Cidade, as áreas máximas construídas permitidas sem outorga onerosa do direito de construir e com outorga onerosa do direito de construir serão respectivamente. Essa é uma questão muito bem elaborada, porque primeiro você precisaria saber o que é a outorga onerosa do direito de construir, que é aquela taxa que você pode construir acima do coeficiente de aproveitamento básico. Logo, se ele está falando aqui que ele quer sem outorga onerosa do direito de construir, é a taxa do coeficiente de aproveitamento básico, que é 1. Então, só pode ser 1.500 metros quadrados, né? Porque o que acontece? A outorga onerosa do direito de construir é quantas vezes, qual é a porcentagem que você vai poder construir em relação ao seu terreno. Então, o coeficiente de aproveitamento básico aqui, como é 1, então é uma vezes os 1.500 metros quadrados. Então, coeficiente de aproveitamento sem a outorga onerosa, 1.500 metros quadrados. E com a outorga onerosa é o coeficiente de aproveitamento acima do coeficiente de aproveitamento básico. Então, coeficiente de aproveitamento máximo, que nesse caso é 3. Então, 3 vezes 1.500 é 4.500 metros quadrados. O nosso gabarito é a letra E. Essa é uma questão bem elaborada que o candidato precisaria saber o que é a outorga onerosa, que a outorga onerosa é a taxa que você pode construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, e ainda de tudo ainda tinha os cálculos, né? Vamos para a próxima questão. De acordo com o Estatuto da Cidade, o instrumento que confere ao poder público municipal preferência, olha a palavra aí, para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares e o direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário são chamados respectivamente de. Olha, eu coloquei mais uma vez essa questão aqui, não foi por preguiça não, tá? É para você ver o quanto que esse assunto cai em prova, tá? Então vamos lá. Primeiro, falou de preferência, é direito de preempção, né? E falou de
Coeficiente de aproveitamento básico é outorga onerosa. Então, direito de preempção e outorga onerosa, gabarito letra C. Próxima questão. Sobre o uso capião especial de imóvel urbano prevista no Estatuto da Cidade, assinale a alternativa correta. A área do imóvel que se pretende uso capir a ser considerada é de, no mínimo, 250 metros quadrados. Não, é de, no máximo, 250 metros quadrados. Essa é uma questão que você tinha que estar bem atento, porque senão a vontade de marcar a letra A é grande, né? Mas é no máximo, tá? O tempo de posse para efeitos de sua configuração pode ser intercalado em vários períodos distintos, contanto que some menos de 5 anos. Não, tem que ser ininterrupto, né? C. Para que se tenha direito a essa modalidade de aquisição de imóveis, dentre outros requisitos, o possuidor deve residir nesse imóvel de até 250 metros quadrados com sua família, sem que seja proprietário de outro imóvel. Exatamente, esse é o nosso gabarito, mas vamos para D. O herdeiro legítimo continuará de pleno direito à posse de seu antecessor, mesmo que não resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Não, se ele não residir no imóvel, não tem nada de continuar no pleno direito. E letra E, o título de domínio dessa usucapião será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos quando casados, independentemente do regime de bens. Não, então o nosso gabarito é a letra B de bola. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual outra legislação que vocês querem que a gente resolva questões na semana que vem e até o próximo vídeo.